Soltou para Tite, inventou. É gol! Salve, salve, meus amigos! Deixe o like neste vídeo, é muito importante e muito fácil, né? Só você clicar no joinha que está aqui embaixo, porque a gente vai falar sobre essa negociação envolvendo o Wendel e o Flamengo, né? Eu não estou aqui no meu estúdio, evidentemente, estou aqui nos estúdios da Band em São Paulo. Aliás, lhe convido para que você assista ao Bola Rolando diariamente às 6 horas da tarde, né? Que a gente vai falar sobre o Wendel, negociação de Wendel com o Flamengo, tá? E tem uma declaração que eu achei muito promissora no que diz respeito à possível chegada de Wendel ao Flamengo. Declaração dada pelo técnico, pelo bom técnico, aliás, pouco falado, né? Do Zenit, o Serguei Semak, que falou, e o Fábio Aleixo, né? Brilhante, repórter brilhante, brasileiro que mora na Rússia há muito tempo, acabou tuitando, né? E a gente fala sobre isso, né? Abre aspas para o Serguei Semak. O Wendel, todo mundo sabe a situação dele. Está procurando um clube, vai entrar em forma e é isso que ele pode falar. Bom, o empresário dele está procurando um clube, o Flamengo, então ele está liberado. Eu tomo como significado desta declaração o fato de ele estar liberado para negociar com qualquer clube, para jogar em qualquer clube, né? O Wendel chegou, ele até assistiu ao jogo do Zenit, né? Na Rússia, evidentemente, né? Em São Petersburgo, sede do Zenit, e o Zenit até publicou lá na sua rede social: o Wendel está por aqui, torcendo pelos rapazes, aquela coisa toda e tal. Então, assim, o Wendel está liberado para negociar. O Zenit, por meio do seu técnico, né? Essa é a primeira declaração que eu ouço, pelo menos que eu vejo, né? E confio plenamente no Fábio Aleixo. Primeira declaração que eu vejo em que o técnico Serguei Semak fala sobre isso. O jogador vai procurar outro clube, vai entrar em forma e vai procurar outro clube. O empresário dele está procurando outro clube, né? A questão é chegar na grana que o Zenit quer para negociar o Wendel. Tá? O Flamengo ofereceu 13 milhões de euros, né? Vale lembrar que o Wendel custou ao Zenit 20 milhões de euros. Foi contratado ao Sporting de Portugal, jogador que saiu do Fluminense para ser negociado com o Sporting e depois foi para o Zenit, né? Então fica esse impasse, né? Sobre Claudinho, a negociação muito complicada, muito difícil que o Claudinho jogue pelo Flamengo. Vai lembrar sempre que o primeiro a falar sobre isso foi o Mauro César, né? Um amigo, companheiro nosso, Mauro César, né? Mas é uma negociação muito difícil, muito complicada essa. Não acredito que hoje vai acontecer, tá? Mas a do Wendel, em contraponto, é fundamental para o clube. O técnico Jorge Sampaoli, inclusive, pediu um jogador para essa posição. Veja, o Wendel não é um primeiro volante. Aliás, o Flamengo está bem servido nessa posição. Tem lá o Pulgar, o Thiago Maia, o Alan, né? Ele é um jogador para atuar um pouco mais à frente, na posição que era do Arturo Vidal. E o Jorge Sampaoli falou que precisa urgentemente de um jogador com esse perfil. Esse cara é o Wendel. Esse cara é o Wendel, que poderia formar uma dupla, por exemplo, com o Alan, ou com o Pulgar, ou com o Thiago Maia. Repare que o Thiago Maia eu falo pouco aqui, porque vai perdendo cada vez mais espaço, na minha opinião, no elenco do Flamengo, né? Então, quando você ouve o técnico do Zenit liberando o Wendel, trata-se de uma notícia promissora, né? Trata-se de uma notícia muito promissora para o andamento dessas negociações. Vale sempre lembrar que o Zenit não é um clube vendedor, então vai bater o pé. A mesma coisa que aconteceu com o Claudinho. Vai bater o pé. O Zenit tem muito dinheiro, tem o dinheiro da Gazprom por trás dele. É um clube que pertence lá à Gazprom, que domina o futebol russo. Só que para esses caras, no momento, não vale a pena jogar na Rússia. Porque a Rússia não está disputando os times da Rússia, né? Não disputam Champions League, Europa League, Conference League, eu estou falando em ordem de importância aqui. Então não tem por que continuar jogando no futebol russo. Não tem motivo para isso. Ai, Bernardo, mas os caras jogam muito bem. Ganham muito bem, melhor dizendo. Jogam no melhor clube da Rússia. Sim, tudo isso é verdade. Mas o cara quer vitrine. O jogador de futebol adora. Jogador brasileiro adora ir para a seleção, gente. Não acreditem nesse papo, não, de que jogador não quer jogar na seleção, que abre mão de convocação, aquela coisa toda. Isso não existe. Isso não existe.
Então o cara quer jogar na seleção. O cara como o Claudinho, por exemplo, que pode pleitear aí uma convocação para a seleção brasileira, já foi convocado para a seleção brasileira, o cara quer disputar uma Copa do Mundo. Qual a forma mais fácil de um cara desse jogar uma Copa do Mundo? Jogando pelo Zenit, ninguém vê os jogos do Zenit, né? Eu trabalho no Band Esporte, o Band Esporte transmitiu os jogos do Campeonato Russo. Acompanhei durante muito tempo o Malcolm, o Wendel jogando. O Wendel faz uma dupla ali com o Barrios, né? Que era cabeça de área do Boca Juniors, inclusive. Esses caras querem jogar na seleção, cara, querem vitrine. Quer vitrine maior do que o Flamengo? Não existe. Não existe vitrine maior do que o do Flamengo, né? Então o cara quer jogar no Flamengo, para poder ficar perto da seleção brasileira, né? Então essa é a situação de momento. O Flamengo, assim, se eu fosse falar para você, você me perguntasse quem está mais perto, Claudinho ou Wendel, o Wendel é muito mais. Claudinho mais distante do Flamengo. O Wendel mais perto. O que não significa que o Wendel vai fechar. Aqui a gente não fala aquilo que a gente não sabe. Mas o Wendel está mais perto, né? Sobre o empréstimo do Matheus Gonçalves ao Red Bull Bragantino, eu acho uma boa. Não é um jogador que foi negociado de forma definitiva, né? Com o glorioso Red Bull Bragantino. Foi emprestado. Não vinha tendo espaço no Flamengo, até acho que poderia ter mais espaço. Essa é a minha opinião, não é uma informação, essa é a minha opinião. Acho que é um jogador que merecia mais espaço no time do Flamengo. Mas não aconteceu. Então, já que não aconteceu, que seja emprestado a outro time. No caso, foi emprestado a um clube que dá muito espaço a jovens jogadores, para que possa render lá mais e voltar ao time do Flamengo em outro patamar, né? É isso que eu penso em relação a esse empréstimo do Matheus Gonçalves. Acho que é uma boa, diante das circunstâncias. Eu usaria, seria um jogador que eu usaria mais. Não teria emprestado, teria usado para jogar no Flamengo. Mas entendo perfeitamente também, se o técnico Jorge Sampaoli não tem nos planos, ou pelo menos tem lá como terceiro, quarto, quinto reserva, isso tudo passa pela mesma melhora do Bruno Henrique também, tá? Um jogador que vai ser emprestado, vai adquirir ritmo de jogo, vai ter mais oportunidades, vai dar para saber o real potencial do Matheus Gonçalves, né? E aí a gente vai poder fazer uma avaliação mais serena sobre esse jogador, a quem eu rotulo como muito promissor. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.